Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então isso aqui é um vídeo bem rápido sobre o resumo da aula de número 4, tá? Então vamos falar rapidamente aqui sobre dois eventos que ainda vão acontecer, eventos escatológicos, e o primeiro deles é o julgamento das nações. Então o que vai acontecer? A partir do momento em que o anticristo, né, e o falso profeta estrearem um lago de fogo e enxofre, Jesus ele vai dar início ao seu milênio. E antes de dar o início ao seu milênio, ele vai fazer um julgamento das nações, porque sabemos que o anticristo ele vai unir quantas nações para poder lutar contra Israel. A palavra de Deus vai dizer sobre 10, né? 10 maiores nações aí que se unirão ao anticristo para lutar contra Israel, elas padecerão, e tanto o falso profeta como a besta, que é o anticristo, vivos irão para o lago de fogo e enxofre, tá? Não estranhe meu cabelo, eu estou aqui na minha mãe hoje, a gente está, foi almoçar aqui hoje, então estou reservando esse tempinho aqui para falar um pouco dessa aula. Então tá bom, olha só, a primeira referência que a gente consegue achar referente ao julgamento das nações está lá em Joel, no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, tá? Ele fala bem assim: olha só, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então aqui está mostrando também, falando de novo aqui do vale de Josafá, está falando das nações se moverem para aquele lugar. E quem estava naquele lugar? Estava lá, se você ver no versículo 2, né, desse mesmo capítulo, as nações que se congregaram para lutar contra Israel, que receberam um juízo, tá? Então é exatamente isso aqui. Mais alguma coisa aqui? Tem. Então a próxima referência que a gente vai olhar aqui está lá em está em aqui, Mateus, no capítulo de número 25, versículo de número. Então, lembrando aqui em Joel, veja que a gente estava falando das nações que estavam em redor, né, que não participaram daquele evento, mas que estavam à sua volta, tá? E aqui ele vai fazer sobre o que a nação vai passar, né? Qual que vai ser o gabarito que ela vai ter que passar para poder fazer parte ou não do milênio. Então, diz assim Mateus 25:31: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, tá vendo? Falando da sua segunda vinda, com glória para salvar Israel, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Se a gente lembrar da última aula, vai falar sobre os tronos, né? Sobre que foi reservado a cada um, tá? Então se assentará no trono da sua glória, ok? E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de beber. Deste-me de comer, desculpa. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer? Ou com que sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e não estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servirmos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então irão para estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui uma rápida pincelada, mostrando aqui também sobre as nações, que ele vai separar entre a direita e a esquerda. Veja que a direita, a Bíblia dá a ideia de aceitação, tá? Tudo que a gente vê voltado para a direita, da ideia de aceitação. E tudo aquilo que foi voltado para a esquerda, da ideia de rejeição. Então a ovelha, ela
vem da ideia do sacrifício, né? O sacrifício, quando a ovelha ela era sacrificada, ela não murmurava, ela não exprimia nenhum som de reclamação, por exemplo, né? Diferente do bode, que sempre foi um animal mais agressivo, mais difícil de lidar, sendo que a ovelha era sacrificada e levava para dentro do templo, e o bode ele era sacrificado fora do templo, que dá uma ideia também da nossa vida. Quando somos ovelhas, né, nós estamos dentro da presença de Deus, e quando somos bodes, nós ficamos fora da presença de Deus, tá? Então, mostrando aqui o porquê de cada animal, de forma bem resumida, ok? E veja também no versículo de número 41, que ele fala bem assim, ó, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno, o lago de fogo e enxofre, não foi preparado para mim e para você. Nós vamos para lá caso nós tenhamos as práticas, né, semelhantes ao diabo. E é por isso que Deus ele enviou o seu Filho, justamente para resgatar a criação que estava sendo encaminhada para, né, a criação que eu falo, a criação homem, né, estava sendo encaminhada para lá, predestinada porque caminhava conforme o curso desse mundo. Mas quando saiu do curso desse mundo e se apegou a Cristo, saiu do fim que o aguardava e tem um outro fim que agora o aguarda, que é o céu, tá? Então veja que estamos mostrando sobre o julgamento das nações, né? Então Deus ele vai, por meio de seu Filho, que estará em glória aqui na terra, juntamente com a igreja e seus anjos, estará aqui montando o milênio que nós vamos falar aqui agora, tá? Então isso que vai acontecer, olha só, vai julgar as nações. Então agora vamos falar para o próximo evento de número, a gente falou do número, se não me engano, número 6, o julgamento das nações, o milênio número 7, tá? Ele fala bem assim, em Apocalipse, no capítulo 20, vamos lá, capítulo 20, versículo de número 1 ao 6, que fala bem assim, olha só, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Tá? Primeiro ponto aqui, então, está falando da prisão de Satanás, que é ele que enganava as nações. Se você analisar sobre o evento de número 4, a vinda de Jesus à Terra, falava sobre Satanás, né, o dragão, a besta e o falso profeta, enganar as nações através de espíritos imundos em formas de rã, que saíam de sua boca. Então veja que aqui ele está o quê? Está sendo amarrado, né? E não tem mais como enganar as nações. As nações são enganadas, tentadas pelo inimigo, por Satanás. Tá? E depois ele é amarrado e por 1000 anos. E olha o que vai dizer aqui. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele 1000 anos. Então estamos falando aqui do milênio. Por que milênio? Porque é um reinado de Cristo aqui na Terra durante 1000 anos, que é o que tanto o povo de Israel aguardava. Era esse tipo de reinado que ele aguardava, que ele libertasse de um opressor, que seria aqui o caso anticristo, e ele pudesse reinar, né, trazendo prosperidade para o mundo. Veja que eles imaginavam que isso ia acontecer no período de Roma, mas porque não entenderam, não compreenderam as profecias, né, de forma correta de Isaías, tá? Então, se a gente analisar aqui, vamos ver sobre as profecias de Isaías, em que Jesus ele pega até um pedaço, mostrando que ele veria um pedaço ali, né, uma parte ali, e depois ele viria mais tarde. Então é isso que eles tanto aguardavam. Mas veja que Satanás ele vai ser solto por um período de tempo. Então, por que ele vai ser solto por um período de tempo? Não vai ficar preso para sempre, justamente porque haverão pessoas que nascerão no milênio, tá? E essas pessoas até agora não foram tentadas. Todo mundo foi tentado, todo mundo teve uma aprovação, inclusive Jesus Cristo. Então elas precisam também passar pelo mesmo crivo para saber se estão dignas, né, de morar no céu. E por isso Satanás ele será solto justamente para poder tentar essas pessoas, que haverá, né, a rebelião, né, a revolta do diabo e o seu julgamento, tá? Então, pessoal, é basicamente isso aqui. Falamos do julgamento das nações, que serão a separação das nações que estiveram aqui na Terra, que não participaram da Batalha do Armagedon. E a partir dela, né, desse julgamento,
haverá o milênio, que é a instalação de Cristo, né, no seu reinado aqui na Terra. Nós viveremos com eles e nós também teremos poder de julgar. Ele falou bem assim, ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Se a gente analisar em Mateus, no capítulo 19, versículo 28, Jesus ele dá a diretriz de quem terá esse poder, será a sua igreja, tá? Então nós temos o poder de julgar. Ok? Então, também está falando aqui das pessoas que estavam participando da grande tribulação, olha só, e vi as almas degoladas daqueles, né, que foram, as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, porque não aderiram nem o sinal que é na testa ou na mão. Então, são pessoas que morreram na grande tribulação, que foram fiéis a Cristo, né, mas não foram fiéis a Cristo antes, né, do arrebatamento. Então, quando aconteceu o arrebatamento, tiveram um lampejo de realidade e viram que existia mais uma chance na tribulação, mas acabaram sendo salvos pelo esforço, né, não pela influência do Espírito Santo, mas é aquele restolho da colheita que a gente chama, tá bom? Então é isso aí, gente. Basicamente é isso. Deus abençoe vocês e até a próxima.